Pronto? A origem de Serra Talhada, seus personagens históricos e sua cultura é o tema desse ciclo aqui de debate. Tendo ao meu lado direito o escritor, pesquisador e historiador Anildomar Williams, e do meu lado esquerdo o professor, poeta e escritor Dierson Ribeiro e o compositor, músico, artista renomado Assisão. A gente vai fazer esse debate começando a partir da origem da nossa querida Serra Talhada. Serra Talhada que tem como base de sua formação essa miscigenação dos povos que habitaram o país desde 1500, né? A partir dos indígenas que já estavam aqui, passando pela chegada dos portugueses e depois a chegada de forma forçada dos escravos. Então, o nosso debate vai se iniciar a partir desse momento histórico, de que também faz parte da formação de Serra Talhada. Então, a gente vai começar com o cantor e compositor Assisão, que tem uma origem indígena, para ele falar um pouquinho sobre os povos indígenas, as tribos que habitaram a região lá de São Miguel, né, onde nosso querido Assisão tem origem. Minha genealogia vem desse pessoal de antigamente, dos Tavares, dos Nogueira, dos Gomes, Carvalho, todo eu tenho sangue desse bicho todinho. E também dos escravos. Fui criado na fazenda São Miguel, nasci na fazenda Escadinha, com 3 meses de idade, fui para a fazenda São Miguel. Ouvindo meu pai falar, contar as histórias dos seus antepassados. Sei que a casa onde eu fui criado, na fazenda São Miguel, foi feito em 1777. Foi uma das casas mais novas do pessoal que veio. E tem muitas casas mais antigas. Então, a história de Serra Talhada tem muita coisa ainda para se falar. Porque tem os historiadores se encarregaram de falar mais de um lado, não falar mais de outro, e deixou muita coisa a se ver. Como a Guerra dos Índios com os Gomes Tavares. Os Gomes Tavares chegaram aqui em 1600. Chegaram aqui em 1600. Não tinha nada, só tinha muita árvore, talvez as baraúnas e aroeiras, jatobás e cedro fosse igual às madeiras da Amazônia. Então o interesse deles de vir para cá foi para criar gado e ver essa história da madeira. Quando chegou aqui, os Gomes Tavares já tinha os índios tapuias. Eles vieram para cá e para criar gado. Não se deram muito aqui por causa do calor do sertão. Subiram a Serra da Baixa Verde. De lá eles encontraram a Almeida, que já era refugiada dos escravos, e estava lá, tinha uma lagoa, ainda hoje tem, e um deles se casou com a Almeida e desceram para cá, para o sertão, né, que eles chamavam na época aquele sertão, Labreja, aquele sertão. Então, vieram para o São Miguel, que na época chamava-se Jatobá, porque tinha muito pé de jatobá no São Miguel. E daí eles começaram a criar gado durante o inverno. E os índios começaram a matar o gado deles. Então, por aí começou a briga dos Tavares com os tapuios. Viu? Aí eles, por sinal, houve uma brigada dos Gomes Tavares com os índios, lá onde hoje é o nome Lagoa dos Tapuias, onde tem os ossos do animal pré-histórico, que o lajeiro é grande e ficou vermelho de sangue, de índio e branco. E essa história nunca foi contada
sobre isso aqui no município de Serra Talhada, nunca foi contada. E ainda hoje a gente encontra muita coisa dos índios na região. Encontra até lugar que eram sepultados os índios. Também, antes dos brancos chegar lá no São Miguel, já tinha um açude de pedra e cal que Lorena atribuía que era dos flamengos. Os flamengos eram dos holandeses que vieram para o sertão. E tem pedra com letreiros também. Também ninguém sabe que existe isso. E está lá para todo mundo ver. Então, depois de muito tempo, a Casa da Torre deu uma posse à Fazenda São Miguel, que pegava da Serra do Brabo à Serra Vermelha, da Serra Vermelha à Serra Verde, depois do Cipó, da Serra dos Pereiros. Da Serra dos Pereiros pegava para a Serra Verde e da Serra Verde pegava para a Serra do Gado Brabo. Isso tudo era São Miguel. Isso foi doado para a Casa da Torre. E mesmo nessa época também foi doado a Fazenda Escadinha, e a Fazenda, que a gente falou agora? Barra do Exu. Barra do Exu. Tudo nessa época. Então a gente pode perceber pela fala de Acisão que já existia antes da chegada dos portugueses a presença de índios, não só aqui na região de Serra Talhada, mas como praticamente de todo o Vale do Pajeú. Inclusive o próprio nome do rio, Pajeú, né, na linguagem indígena vem do pajé, que quer dizer rio que salva, né, rio que cura. Então tem essa ligação do rio, das origens da nossa região com os indígenas, que foram literalmente dizimados pela presença dos portugueses. Em particular em Serra Talhada, as primeiras informações que se tem é de que as terras foram adquiridas em 1700, não é? Num processo de arrendamento da Casa Real da Torre, que tinha como sede Salvador, que era então capital do Brasil. E esse processo, para justamente que houvesse o povoamento do Nordeste, do interior do Brasil, fez com que, nas primeiras versões históricas, o português Agostinho Nunes de Magalhães adquirisse essas terras. Mas, curiosamente, Agostinho Nunes de Magalhães só veio a assumir a posse dessas terras, né, da Fazenda Serra Talhada, da Fazenda Saco, e também da Fazenda Barra do Exu, em 1756, e só veio a pagar esses tributos em 1757, um ano depois. Então há um vácuo aí, uma lacuna temporal de mais de 56 anos que deixa em dúvida como Agostinho Nunes de Magalhães chegou aqui já com certa idade. Mesmo assim, ele contraiu casamento, né, com uma indígena que também não se sabe o nome dela, mas sabe-se que a mãe dela era arrendatária de uma fazenda aqui vizinho à Fazenda Serra Talhada, na época. E mesmo assim, Agostinho dos Magalhães teve 5 filhos, né? Mas há outras informações sobre esse processo desse povoamento, né? O professor Dierson já teve a oportunidade de ter informações que contradizem essa versão de que Agostinho Nunes Magalhães teria sido o primeiro arrendatário das terras da então Fazenda Serra Talhada. Essa é a conversa que sempre eu ouvi. Agostinho chegou aqui em 1700, mas depois de algumas pesquisas, a gente chegou a descobrir que, na verdade, quem chegou aqui em Serra Talhada em 1700 foi João Peixoto Viegas, português, assim como Agostinho. Quer dizer, não chegou aqui, ele recebeu as terras, o direito de usar as terras, no ano de 1700. Recebeu isso da Casa da Torre. E nunca apareceu aqui para tomar posse. Nunca pagou o que deveria pagar anualmente de impostos para o governo português. Então, quando Agostinho chegou aqui,
que procurou a Casa da Torre para receber terras para fazer uma fazenda, eles informaram a fazenda da Serra Talhada e repassaram, cancelaram o processo de arrendamento que havia sido feito em nome de João Peixoto Viegas e fizeram outro para Agostinho Nunes de Magalhães. Isso em 1756. É uma prova que é verdade isso, que ele pagou a primeira taxa de arrendamento em 1757. E, até onde a gente sabe, o arrendamento é pago anualmente. E esse, sim, veio para a região e começou um processo de desenvolvimento na fazenda da Serra Talhada. E tem uma diferença entre fazenda Serra Talhada e fazenda da Serra Talhada. Era chamado fazenda da Serra Talhada, fazendo uma referência à serra. E depois tornou-se fazenda Serra Talhada. Tanto que, erroneamente, alguém coloca: eu sou da Serra Talhada. No livro do centenário de Serra Talhada, tem assim: centenário da Serra Talhada. Então não é da cidade, é da serra, é da montanha. A gente tem que fazer essa diferença. Quando eu me refiro à cidade, é a cidade de Serra Talhada, e não a cidade da Serra Talhada. Então, só voltando, o primeiro arrendatário aqui, oficial mesmo, foi João Peixoto Viegas, e o arrendatário que veio depois foi Agostinho Nunes de Magalhães, e este, sim, fez crescer o local, e o progresso na nossa cidade, na nossa região, começou a partir daí. O primeiro não fez nada. Bom, pelo que a gente observa na fala do professor Diesso, é também assim que há esses vazios que ao longo dos anos a gente vai tentando buscar, e a própria chegada de fato dos primeiros portugueses, como se deram, vieram comitivas na frente para organizar casas, organizar uma estrutura mínima para essas pessoas poderem viverem. A maioria vinha da Europa, né? Um clima mais frio, de repente vir para o semiárido, uma região mais seca. Então, deve ter vindo, provavelmente, algum tipo de serviçal, de alguns grupos de pessoas para montar essas estruturas. Provavelmente, nesse período dessa chegada, vieram também os escravos, né? Há que se registrar que na nossa cidade houve uma escravidão, há registro de senzalas, praticamente todas as fazendas, as grandes fazendas da cidade tinham senzalas. Então, isso comprova que se havia senzalas, o negro vivia preso, encarcerado. Então, não era um negro que tivesse algum tipo de liberdade, né? Se eles tivessem essa liberdade, como já foi descrito por outros escritores, né, por outros pesquisadores, não precisariam das senzalas. E a gente tem registro de o próprio juiz da cidade, ele era dono de uma senzala, e existe registro das correntes onde os negros ficavam. Eram correntes grandes, né, pujantes, não era para simplesmente deter um homem, né, algo parecido com um animal, como de fato foi a escravidão, que é também uma passagem triste, mas que há que se registrar da história de Serra Talhada. Mas eu queria ouvir de Anildomar, né? A gente sempre carinhosamente chama ele de Domar, e aqui eu vou me ater a esse detalhe mais íntimo, né, de chamá-lo de Domar, sobre esse momento, assim, Domar. Primeiro, tem os portugueses, a questão dos escravos, os índios gradativamente vão sendo dizimados, alguns adquirindo doenças e não tiveram como ser curados, mas aí a cidade começa a se formar. Aí nós temos a questão econômica, a criação de animais, né? A cidade vira meio que um ponto de parada para quem via de
da capital, do Recife, para o interior, para a região do Rio São Francisco, quem vem da Bahia ou ia para Paraíba. Enfim, a cidade é meio que um cruzamento de vários pontos. Mas aí a gente tem esse lado econômico, que também é a feira livre, né? Tem um lado religioso, com a construção da igreja do Rosário, e começa a despontar o lado político. Como é que tu vê esse momento assim da história? A cidade, ela nasce nesse sentido desses 3 pontos importantes aí? A gente se surpreende, e com certeza estamos surpreendendo ao público, com esse depoimento de Acisão, com o depoimento de Diesso, com o de Paulo César. Porque tradicionalmente nós aprendemos na escola, inclusive consta em nossa bandeira as datas 1700-1851. 1700, a data da chegada do português Agostinho Nunes de Magalhães. 1851, a data da emancipação política de Serra Talhada. Todas duas têm uma infinidade de controvérsias, mas eu quero me ater primeiro nessa de 1700. E foi o que nós aprendemos ao longo da vida nas escolas, né? Nós somos contemporâneos no estudo do primário, do ginásio, na comemoração cívica, no mês de maio em Serra Talhada, no mês de agosto, setembro, com a festa da padroeira, também se aborda a história de nossa cidade. E nós aprendemos o 1700. Depois, quando você começa a conversar com as pessoas, você começa a descobrir novas páginas na história. O que há de verdade é que chegou aqui o português Agostinho Nunes de Magalhães, chegaram antes outros desbravadores, né? Com certeza chegaram. Tem uma prova concreta, que é uma capela na fazenda São Miguel, que é bem antes da data da chegada de Agostinho Nunes de Magalhães, e que aqui se instalou, construiu a filha de Agostinho Nunes Magalhães, Filadélfia, construiu uma capela, que hoje é a igreja de Nossa Senhora do Rosário. No ano que ela construiu, foi sob a proteção de Nossa Senhora da Penha, né? Então, essa história de que Serra Talhada teve escravos, mas que eram tratados como gente de casa, gente da família. Essa história dos índios, essa história da família Magalhães, desse empoderamento de que são os fundadores da cidade, isso só veio tomar forma a partir de 1951, no centenário da cidade, quando lançaram uma revista, um farto material, e começou a se compor uma história da cidade que diferencia dos fatos reais da cidade, da origem de Serra Talhada. Você não encontra documentos que falam sobre a questão escrava. Em 1951, no centenário da cidade, tem uma fala, um discurso de alguém enaltecendo a família Pereira e falando com todas as pompas, com toda a honradez, de que Simplício Pereira e o Alexandre Pereira foram os responsáveis por eliminar e expulsar os índios daqui do Pajeú, porque eles eram pessoas não cristãos. Isso tem um documento de um discurso de 1951. Então, veja o que pensaram naquela época. Veja o que começaram a ensinar a gente. E de lá para cá, desapareceu por completo essa questão de índio
e de escravos na história de Serra Talhada. A questão comercial, curiosamente, perceba-se, né, mas claramente vemos que a cidade é às margens do rio Pajeú. As cidades sempre eram criadas às margens de um rio, lugar que tivesse água. E virou uma povoação de entroncamento. Serra Talhada primeiro teve uma feira. O primeiro evento social de Serra Talhada foi uma feira livre. E, curiosamente, essa feira foi numa segunda-feira, que permanece até hoje. Não era nem uma vila ainda, mas já tinha uma feira. E como era um entroncamento, as pessoas que vinham daquelas bandas do Ceará, que vinham de parte da Bahia, de Alagoas, da Paraíba, elas paravam em Serra Talhada, na fazenda da Serra Talhada, em seguida a fazenda Serra Talhada, como muito bem disse o professor Dierson. E essa vocação comercial, essa vocação da criação de gado, que um outro fator importante também é que esses colonizadores, eles chegaram à fazenda da Serra Talhada muito pela criação de gado, né? Porque os que vinham de Portugal, que tinham um maior recurso financeiro, eles iam para a zona da mata instalar engenhos. Os que tinham menos vinham para os sertões para a criação de gado. E a nossa economia, ela se fundamentou na criação de gado, na charcaria e no comércio, né? E sempre teve a vocação da agricultura familiar, pelo menos nos primeiros anos, tanto da fazenda quanto da vila. Então, a base econômica de Serra Talhada foi essa, e a base histórica de nossa cidade é o que nós estamos tentando recompor. Não é desconstruir, porque tudo é válido, mas a gente precisa entender um pouco melhor quem chegou e quem estava aqui em Serra Talhada. Com base nessa fala de Domar, e a gente faz um registro importante aí. Domar citou o caso da construção da Igreja de Nossa Senhora da Penha, que posteriormente, ela é de 1789, 1790, mas ela, a partir do século, por volta de 1860, há uma mudança. É construída então a Igreja de Nossa Senhora da Penha de duas torres, na atual Praça Sérgio Magalhães, né? E aí ficou curioso, porque a igreja, que era então a pequena igreja, que era Nossa Senhora da Penha, passa a ser a Igreja do Rosário. E historicamente, onde existiu igrejas do Rosário, elas sempre foram para o culto dos escravos, não é? Tanto que é Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E aqui certamente há toda uma história ali em torno da Igreja do Rosário com relação aos rituais negros, porque em todas essas cidades houveram irmandades dos homens pretos. O que é que essas irmandades faziam? Elas arrecadavam dinheiros para poder pagar a liberdade de alguns escravos, né, comprar alforria, para também pagar a festa de casamento e também o sepultamento. Então existia essas irmandades. Certamente deve existir algum registro sobre essa irmandade na Igreja do Rosário. E aí ficou uma divisão social bem interessante. Nós tínhamos a igreja grande de duas torres para o culto exclusivo dos brancos, né? Eles não iam para os eventos da Igreja do Rosário, que era exclusivamente para os negros. Mas eu queria, e eu vou daqui a pouco querer uma participação da Cisão, mas sobre a questão da emancipação política de Serra Talhada, lá o 6 de maio de 1851. Para mim, eu tenho sempre quando se tem essa comemoração, aniversário da emancipação política de Serra Talhada, dia 6 de maio, eu sempre justifico assim para as pessoas. Essa data para mim soa como se você tivesse chegado à maioridade, ter completado os 18 anos. E aí é que está um detalhe importante. A gente chega aos 18 anos e você esquece do que aconteceu antes. E aqui em Serra Talhada me parece que aconteceu isso. A história a partir da emancipação ela é mais
valorizada, mas o que antecede é um pouco esquecido. E aí eu acho que uma das datas mais importantes de Serra Talhada, e está comprovada, é o dia 10 de fevereiro de 1778, que é o dia da primeira feira. A feira existiu antes da construção da igreja, do culto religioso. Aí eu queria ouvir de Edson, como se deu, Edson, esse processo de emancipação. O que de fato aconteceu antes dessa emancipação e o que faz essa emancipação lá em 6 de maio de 1851 ser tão importante. E a cisão depois, ele pode falar até como ele vê, como é que ele viu esse 6 de maio, a cisão que é do dia 5 de maio, né? Um dia antes, aí geralmente comemoram os dois juntos, né? Duas festas. Mas, Edson, como o que antecedeu esse 6 de maio lá de 1851? Veja bem, existia nessa fase aí uma guerrinha entre a Baixa Verde e Vila Bela. Os políticos que defendiam a Baixa Verde, que no caso é Triunfo, queriam que Triunfo passasse a cidade, fosse emancipado como cidade. E da parte de Vila Bela, do distrito de Vila Bela, era o comandante superior, que ficava lado a lado dos políticos, pressionando para que fosse votada uma lei emancipando o distrito de Vila Bela, passando a cidade. Aliás, não era distrito de Vila Bela, era o distrito de Serra Talhada, que pertencia a Flores. E isso chegou a um ponto de o comandante superior ter uma reunião com um deputado estadual, que era um padre, era o Monsenhor Pinto de Campos, Joaquim Pinto de Campos, que tinha um parentesco lá em Triunfo e queria a todo custo que fosse votada a lei para emancipar Triunfo. Triunfo que pertencia a Flores. Com isso, Serra Talhada passaria a ser um distrito de Triunfo. Então, aconteceu uma reunião aqui na cidade, na época, no distrito de Serra Talhada, entre o padre e o comandante superior. E o padre levou uma pressão, levou uma tremenda bronca. Dizem que chegou ao ponto dele perguntar assim: padre, você ainda quer continuar político? Aí ele disse que sim. Disse: então deixe de fazer terra lá na Assembleia e deixe que seja aprovada uma lei para emancipar o distrito de Serra Talhada. E isso, vindo da parte do comandante superior, significava assim: se você não fizer isso, se você continuar atrapalhando, eu mato você. Essa era a lei do comandante superior. Edson, antes de você concluir eu só queria que você falasse do comandante superior, mas teve um conflito envolvendo Flores. Flores era a cabeça da comarca, né, Pajal das Flores. Serra Talhada foi elevada a questão da igreja de Nossa Senhora da Penha, da paróquia, tem um nome... A freguesia é levada à categoria de freguesia em 1838, mas já como Vila Bela. Mas tem um problema aí dessa relação entre Serra Talhada e Flores. E aí, como foi a ação do comandante superior em relação a Flores, antes do 6 de maio? Isso aí foi quando... Foi logo próximo ali ao período da votação da lei. O comandante superior juntou um contingente bem grande aqui, centenas de homens armados, e foi para Flores e trouxe todas as entidades governamentais da cidade de Flores. Trouxe a intendência, que era a prefeitura, instalou aqui no distrito de Serra Talhada,
cartórios, fórum, tudo, trouxe para cá, à força. Quando o povo acordou de manhã em Flores, a cidade estava toda tomada, parecia uns cangaceiros, né? O pessoal, a paisana, todos armados. E trouxeram à força toda essa documentação e instalaram aqui. Havia passado a cidade, havia sido emancipada de Flores. Aí é quando houve a mudança. Era o distrito de Serra Talhada. Aí, quando foi emancipado de Flores, passou a cidade com o nome de Vila Bela. O distrito de Serra Talhada virou o município de Vila Bela. Houve essa mudança nesse período. Eu queria que a Cisão falasse um pouquinho, assim, a Cisão já viveu grandes momentos aqui de Serra Talhada e sempre é chamado para participar das festas de comemorações da emancipação de Serra Talhada, o 6 de maio. Mas a Cisão, quando você era adolescente, ainda estava na escola, aquela fase, o que é que se falavam sobre esse período da emancipação e como você viu a ligação até inclusive dos seus antecedentes, dos seus familiares nessa relação com essa data da emancipação? Bem, não era muito festejado, comemorado, não. Era não. Num certo tempo para cá, foi que vieram comemorar, mas não tinha não. Quando eu era menino, não tinha não. As festas daqui eram o quê? Noite de festa, que era Natal, e festa de setembro. Era as festas daqui. Daí do Max sabe que não tinha não. Foi tempo desse para cá. Agora deixa eu voltar um pouquinho do retrovisor. É comprovado que depois da Casa da Torre foi que se oficializou o arrendatário de que, mas já morava gente há quase 100 anos aqui. Viu? Os Tavares chegaram, ninguém nem se fala, não tinha nada, só tinha índio. Depois foi povoando. E o nome de Pajeú, porque tem um pau, madeira, pau Pajeú. Existe uma madeira assim. No leito do rio, tem muito você na escadinha tinha muito pau Pajeú. Então eu acho que Pajeú vem disso aí, né? Entendeu? Agora, vamos falar um pouco dos escravos. Os escravos dessa região aqui, vamos dizer, quase do Baixo Pajeú, Baixo São Domingos, certo? Isso tinha muito contato, os escravos, com os escravos do lado baiano, que eles chamavam. Depois do Rio São Francisco, chamava do lado baiano. São Miguel tinha a senzala, tinha a carreirinha de rua dos escravos. Até ainda hoje tem umas estacas lá, que era da casa dos escravos. Eles festejavam festa na senzala. Os negros vinham de Curaçá, vinham de Rodelas, atravessavam o rio numa balsa e vinham para as festas aí, em São Miguel. Os negros do lado baiano que eles falavam. Por sinal, uma história que eles contam, vinha um negro, pegou um cavalo lá do senhor deles, e o cavalo morreu aí em São Miguel, e eles levaram nas costas desse cavalo, para botar na roça que estava lá, para o patrão não descobrir que o cavalo eles tinham pegado esse cavalo. Certo? Aí tinha Tichechel, que era um dos negros mais velhos da época, e a gente perguntava, eu alcancei ele ainda. A gente dizia, Tichechel, e o cavalo? Ele não arrastava a carga no chão. Viu? Tudo isso é coisa. E os escravos daí, não tinha tronco, não tinha capitão do mato, não tinha nada disso. Eles comiam na mesma mesa que os brancos comiam. Agora tinha os reprodutores dos negros. Tinha o reprodutor para tirar nego dócil, para servir
madames, e tinha um negro para tirar, tinha um negro reprodutor para tirar negro valente. Sabe o que era a comida deles? Era pirão da carne seca com o tutano do corredor do boi. Para que ficar forte ficar forte e raciar todo dia. A negro, quando tinha a primeira menstruação, na segunda tinha que ter um filho. Era assim. A regra que eu sei dos escravos daí, contado por meu pai e os antigos da época. Entendeu? E é tão provado, porque quando receberam a carta de posse da Casa da Torre, já tinha o açude das pedras lá no São Miguel, que foi feito pelos flamengos, Lorena, nos estudos dele, disse que foi os flamengos que fez, porque o índio não trabalhava com cal. Entendeu? E aí os índios daí fugiram, saíram depois das brigas, e ficou só Maria Cega e Fidelis, que era muito amigo dos brancos. Aí ficou muita raça ainda dos índios, que é o pessoal de Dequinha, lá de Dequinha, que o Domínio trabalha contigo, tudo vem desse índio. Ele foi se reunir com os cariris. Só para acrescentar mais informações aí, é importante registrar aqui, existem aproximadamente 16 comunidades que são oriundas de povos quilombolas aqui em Serra Talhada. Então, assim, se existe quilombos ou povos descendentes de quilombo, é sinal que muitos negros fugiram daquela vida que eles viviam, né? Não estavam aguentando mais a vida, que em alguns pontos a cisão, elas podem ter sido um pouco mais, um pouco não, certamente mais cruéis, porque a sua descrição acho que é muito pontual lá da sua região, ali porque em outros, como a gente já citou, tinham fotos, registros, né, de algemas, de correntes, onde eles de fato eram acorrentados. Bom, após o processo que levou a cidade de Serra Talhada, então Vila Bela, à emancipação, então tem todo um movimento no sentido de urbanizar a cidade, né, trazer mais habitantes, né? A cidade agora era emancipada, tinha, ao mesmo tempo que a zona rural de Serra Talhada era a grande fonte de renda para a cidade, não é? Já se tinha grandes fazendas com a criação de animais, algumas já começavam a plantar algodão, mas não em grande escala, isso só vem acontecer no século XX, mas havia uma necessidade de urbanizar a cidade. E aí eu queria, Domar, que tu falasse um pouco sobre esse processo, desse crescimento, né? A cidade, ela cresce ali, no primeiro momento, em torno da igreja que era de Nossa Senhora da Penha, passa a ser a igreja do Rosário, mas depois ela começa um sentido assim, de direção aos pontos mais altos, né? Uma coisa que sempre eu me questionei, talvez esse sentido tem a ver com o rio Pajeú, que acabava alagando as partes mais baixas, né, da cidade, e talvez com o passar do tempo, quem estava habitando e as autoridades começaram a perceber esse detalhe e foram colocando gradativamente a cidade crescendo, né, buscando os pontos mais altos. Na verdade, a cidade naquela época não tinha para onde crescer. Porque se fosse crescer nessa direção da frente dela, onde a gente chama hoje do Alto do Bom Jesus, fosse naquela direção, pegava as águas que desciam do açude do Borborema ou do Pajeú, quando eram as enchentes. Então ela tinha que crescer para esse outro lado mesmo, considerando na seguinte forma, na direção da igreja. Tinha sido construída, como você já falou, a igreja de Nossa Senhora da Penha, que era a igreja de 2 torres. Essa igreja ela foi destruída foi demolida para dar lugar à atual matriz de Nossa Senhora da Penha.
A primeira de Duas Torres, ela estava fora de alinhamento da ideia de crescimento da cidade. Para a cidade crescer, os fazendeiros se reuniram e nessa reunião na casa do barão, né, e ficou acertado o seguinte, que cada fazendeiro iria construir uma casa em Serra Talhada na direção da igreja. É onde surge a Praça Sérgio Magalhães. Interessante lembrar que essas casas que foram construídas até a lateral da igreja, né? Antigamente, e eu me lembro quando eu era criança, quando eu era adolescente, pré-adolescente, aquelas casas da Praça Sérgio Magalhães, elas tinham nomes. Era a casa da Fazenda Escadinha, a casa da Fazenda Barra do Exu, a casa da Fazenda Escada, a casa da Fazenda tal. Então, a casa da Fazenda São Miguel, que ainda hoje tem. Então, era dessa forma, foi dessa forma que a cidade cresceu na direção de onde hoje está a Praça Sérgio Magalhães. A feira, ela acontecia no Marco Zero da cidade, ali no entorno da igreja, da igrejinha, da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Havia 2 grandes pés de baobá, que era a sombra era utilizada para a parte da feira livre. Naquelas calçadas dali daquele centro tinha a casa onde ficava a energia elétrica, a casa de força. Em outra era a delegacia. Naquela esquina onde é a coletoria federal era a intendência, né, que corresponde hoje à prefeitura. Em frente tinha, ainda hoje existem casas, em frente tinha 2 casas que ainda estão antigas, muito bonitas, né? Que uma delas era a casa do comandante da polícia. E ali é a rua Cornélio Soares. Chamava-se Rua das Pedras ou Rua das Pedrinhas, porque tinha muitos lajeiros, muitas pedras ali. São casas que no fundo delas, de um dos lados, é o rio Pajeú, né? A partir de uma certa altura da rua, chamava-se, a primeira parte, Rua das Pedrinhas, chamava-se Rua do Bode. Tinha o campo de monta, que era onde as pessoas chegavam e amarravam os cavalos, que hoje é nas imediações de onde está a escola agrícola. Não é isso? Aquilo tudo ali era muito alagado, era muito açude. Por isso, nos períodos de inverno, Assisão, a água toma conta de tudo ali, porque construíram um açude, né? A Rua 15 de Novembro, ou Rua Enoque Inácio, ela chamava-se a Rua do Cisco, porque praticamente não existia rua, apenas alguns casebres. Então as pessoas que moravam naquela rua principal, na praça, varriam a casa e jogavam o lixo, os bascui, né? Jogava no outro, os ciscos jogavam no outro lado. Ali onde está a Escola Normal Imaculada Conceição, ali era o açudinho. Ali tem um açude que era de onde abastecer as pessoas, iam buscar água nos galões d'água para abastecer as casas. E também você percebe muito bem isso daí. Ali na frente da Escola Normal você vê que tem umas bocas de lobo bem grandes, que ali se mostra que são córregos, né, que descia para se aglomerar água ali. Então, a nossa Vila Bela, ela cresceu muito bem. Você imagine que até os anos 70, ela cresceu muito bem no centro, se desenvolveu muito bem no centro da cidade. Você imagine que até os anos 70 não existia em Serra Talhada o bairro da Coab, o bairro do Mutirão, o bairro da ABB, o Bom Jesus era bem pequenininho, o bairro Caxixola não existia, era a Fazenda Caxixola, a Cagepe era somente um aglomerado de casa, parecia muito mais um sítio
beirando a cidade. O bairro da Bomba era muito pequeno também, eram algumas oficinas e poucas residências. Aqui, quando a gente chama hoje, não tinha o IPCEP. O Alto da Conceição oficialmente era o São José, mas era conhecido como o Alto do Urubu. Então, a cidade era aquele compactozinho ali, e esse crescimento, depois ele vem se dando ainda antes dos anos 70, mas dentro desse quadrado que é a cidade, porque sempre houve esse sentimento elitista de se morar no centro da cidade, morar no centro, na rua principal, de você pegar a procissão botando o pé fora de casa, de você pegar o desfile botando o pé fora de casa. Então, aquela coisa bem da dominação, né? Bem do poder, né? Do poder econômico, do poder político. Depois é que essas coisas vão mudando a concepção de residência, não de poder, né? E a cidade vai ganhando novos espaços. Mas essa era a Vila Bela, se tornando a cidade de Vila Bela, entrando na fase de Serra Talhada. Pouca gente sabe que Serra Talhada, no início do século, nos anos 30, já tem um cinema em Serra Talhada, o Cine São José. O Cine São José. O Cine Teatro São José. Você lembra do dono? É o que ficava no Líder Clube? Não, era não. Ele ficava ali mais ou menos onde é a loja Auri Tecidos. Tu tá apontando para uma foto, né? Aponta aí, viu? É que ele está tentando localizar, ele tem a esquina, né? Da loja de Auri Tecidos, eu estou vendo. O Cinearte é aqui dentro da Auri, né? Exatamente. O Cine Teatro São José é ali onde é a Auri Tecidos e Confecções, e mais um pedaço ali onde fica aquele depósito do TRE, no calçadão da Praça Sérgio Magalhães. Isso, exatamente, né? Era uma casa só. Então, Serra Talhada tinha um cinema nos anos 20 e 30. Era Sérgio Melo, o nome do... Sérgio Melo, Sérgio exatamente. de Souza Melo. Tem uma filha que é professora. É uma neta, Aniette. Não é isso, né? Aniette e Luizinho. Exatamente, né? Então, Serra Talhada, ela era volumosa, tinha jornais, periódicos. De Serra Talhada da Vila Bela se projetou nomes importantes no cenário nacional, na política, como Agamenon Magalhães, na música, como o maestro Paulino, João Paulino. Isso, né? Então, era uma cidade pujante em todos os aspectos. Na produção de algodão, na produção do milho, na produção da mamona, na produção do feijão. Né? Era uma cidade que tinha a Filarmônica Vilabelense, que animava a vida social de Serra Talhada. Ela nasce em 1905. Já montavam peças de teatro, os músicos da Filarmônica montaram peças de teatro. Então, escritores, né, como Solidônio Leite, como Antônio Ático de Souza Leite, se for buscar lá mais atrás, como o poeta Mídio de Miranda. Então, Serra Talhada, de Vila a Serra Talhada, nós temos muitas histórias que colocam a nossa cidade num cenário nacional. Um fato curioso aí, que só acrescentando dessa abordagem que Domar fez, é que Serra Talhada também tem uma marca bem interessante com relação a cemitérios, né? Um dos mais antigos, a gente não pode cravar que foi o primeiro, mas um dos primeiros era justamente onde hoje é a Praça Barão do Pajeú,
que ficava por trás da antiga igreja de Nossa Senhora da Penha de Duas Torres. Então, onde hoje tem a praça, está toda reformada, né? A Praça Barão do Pajéu já foi um cemitério. E era interessante essa relação, você ter a igreja e próximo um cemitério, né? Isso é tradição em várias cidades. Só que a cidade cresceu e o cemitério não pôde mais ficar ali. Aí foi construído um segundo cemitério oficial, que é hoje onde fica o prédio do EMOP, né? Então lá já foi um segundo cemitério oficial. E aí a cidade cresceu também, já não comportava aquela área do cemitério. Houve uma mobilização para que o cemitério não fosse demolido lá nos anos 90. Aí foi construído o terceiro cemitério, não é? Já no Alto do Bom Jesus, em torno de 1957, na gestão do ex-prefeito Luiz Lorena, e popularmente ficou conhecido como o Curral de Lorena, né? Curral de Lorena. Lá também, ali próximo, tinha uma lavanderia, né? O cemitério do Colo. Sim, aí os que não são oficiais, né? Que não havia essa coisa das famílias ser enterradas. Que era o cemitério da Cola, que foi uma epidemia, eu acho que em 1860, foi. cerca de 60 pessoas. Tu chegou a ver lá, até uns anos 60, tinha umas cruzes, né? Ali perto de onde hoje é a Mafé, onde antigamente foi a Mafé, ali perto do rodeio, né? Foi por aí assim, o cemitério do Colo. Sempre teve. O cemitério do Colo. Como essa pandemia que está vendo hoje, não levar para canto nenhum, morreu, já corria logo para lá e enterrava. O cemitério lá do São Miguel tem mais ou menos quantos anos? É bem antigo, né? O cemitério. Não, lá não tinha cemitério. Mas tem um outro, porque tem o São Miguel. Não, teve na EMA. E o São Miguel velho, né? Tem dois. Na EMA, não teve São Miguel, teve cemitério, não. Tem não? Não. Teve na EMA. Na EMA e tem agora lá em Pinheiro. Em Pinheiro. Não tinha cemitério, o sepultamento era todo em Serra Talhada. Aqui. Ô, Ação, fala um pouquinho. Antes a gente estava falando sobre os baobás. Domar tocou no assunto. O que é que já te falaram sobre o baobá? O que é que falavam lá em São Miguel sobre esse pé, realizada a feira? Bem, o que contavam que a feira era debaixo do baobá, que devia ser que nem aquele cajueiro que tem onde é Rio Grande do Norte, né? Sim. Tem um cajueiro que é enorme. Tem muitas festas debaixo desse cajueiro. Devia ser uma coisa, eu comparei isso, assim, que era uma coisa muito frondosa, muito do baobá. Então, para o pessoal não ficar no sol, botava sua coisinha para vender ali debaixo do baobá. E as brigas, o pessoal, as famílias não queriam que o pessoal fosse para o baobá, porque ali tinha a banquinha de vender cachaça, tinha tudo. Então ficava aqueles bêbados lá, brigando, se esfaqueando, tudo, então era por isso. Entendeu? Era bem movimentado, porque era assim, era meio que um point de encontro, né? Pronto, é como hoje a Feira Livre. Depois a gente teve o Bar Abrigo na Praça Sérgio Magalhães, que também virou um point, né? Onde as pessoas se encontravam, mas também houve brigas lá, né? E ele era na rua da igrejinha aí, na Rua da Concha. Lá hoje onde é o Marcos Zé, lá na Praça Agamenon Magalhães. Eu queria ouvir, Domar já tocou no assunto, Emílio de Miranda, Diécio é um grande admirador da obra de Emílio, e Diécio, eu queria que tu recitasse um dos poemas de Emílio de Miranda, se tu se recordar, mas fala um pouquinho aí, rapidinho, de como Emílio de Miranda chegou em Serra Talhada. Ele não viveu toda a vida aqui, mas essa passagem aí desse importante nome da poesia sertaneja, e que infelizmente é bastante esquecido, né? Não tem essa obra tão reconhecida regionalmente. Bem, em 1899, o professor Alcêncio Viana foi designado pelo então governador de Pernambuco para abrir uma escola de ensino primário em Serra Talhada, uma escola estadual. Então, Emílio era de 1897, agosto de 1897, então, em janeiro de 1899, ele tinha 1 ano e pouco.
foi com essa idade que Emílio chegou aqui em Serra Talhada. E aqui cresceu, nasceu como poeta em Serra Talhada, tornou-se um grande conhecedor da língua portuguesa, a ponto de ensinar língua portuguesa na escola onde o seu pai era diretor. Essa escola é onde hoje é o Banco do Nordeste. Era a escola na frente, lá nos fundos da escola tem um apartamento onde morava Emílio com a irmã Sofia e o pai Alxêncio e a sua mãe. E tornou-se um grande poeta e, paralelamente a isso, um grande dependente de álcool. E passou a perambular pelas cidades aqui da região, aqui no sertão de Pernambuco, da Paraíba. Na direção de Recife, ele só ia até Recife, dava um tempo lá e retornava para cá. Tinha conhecimentos em Caruaru, Arco Verde, onde também nessas viagens ele fazia uma parada. Era endeusado nesses lugares, pela poesia, pela pessoa dócil que era Emílio de Miranda. Foi um grande ser humano, incompreendido como todo dependente de álcool ou de qualquer outra droga. E viveu esse tempo por aqui. Numa dessas idas, parou em Arco Verde, já muito debilitado, e ficou por lá, não retornou mais à Serra Talhada, onde veio a falecer. Muito jovem, com 36 anos. Valdemar Emílio de Miranda. Emílio de Miranda escreveu um livro e depois teve um segundo, já após a morte dele. Ele escreveu Rosal e Rosa da Serra, dois livros de poemas. Escreveu um romance também. Tinha outro livro, o romance eu não lembro o nome. Teve um livro também intitulado Poemas Acorrentados e Libertos. E não publicou nada disso em vida. Após a morte dele, foi publicado um livro juntando Rosal e Rosa da Serra. Quem fez um movimento para publicar esse livro foi o político ali de Sertânia, o autor desse livro aí, Domar. Ulisses Lins de Albuquerque. Foi Ulisses Lins de Albuquerque quem providenciou a publicação desse livro, lá na editora Prima, em Arco Verde. Aí ele, Rosal, uma parte de Rosa da Serra e uma série de poemas avulsos, tudo no mesmo exemplar. O que me admira em Emílio de Miranda é a qualidade da escrita, né? Como ele era sofisticado e refinado na escrita, algo assim que chama muita atenção por ser um cara que viveu boa parte da vida no interior de Pernambuco, né? Não foi alguém que viveu boa parte na capital e teve acesso a grandes livros de grandes autores, enfim, mas vale a pena se debruçar sobre os poemas de Emílio, né? O Dia Municipal da Cultura em Serra, 5 de agosto, é em homenagem a Emílio de Miranda. Vamos agora entrar no assunto que mexe muito com a cidade e mexe, de certa forma, com o Brasil. É um personagem, o assunto que remete Serra Talhada à história mundial, pela a controvérsia que se cria em torno dele, mas também pela dinâmica que o assunto ganha e a dinâmica que o personagem colocou na história, né? E
Disso tudo me parece, Domar, tem muito a nível de Serra Talhada, nesse momento em que a cidade começa a se desenvolver, mais especificamente a questão política aflora na cidade com mais intensidade, numa polarização aí Pereira-Carvalho, que depois vai se virar num grande conflito armado com mortes, né? Em 1892, o Barão do Pajeú é eleito primeiro prefeito de Serra Talhada, e em seguida vem herdeiros políticos dele, herdeiros da família Pereira, mas criam-se conflitos. E, paralelo a esse conflito, há um movimento no interior de Pernambuco ganhando força, no interior do Nordeste, que é o cangaço. E a partir do cangaço surge então, nesse seio, o rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, nascido em Serra Talhada, e ninguém melhor do que Anildomar William de Souza Domar para falar sobre esse fenômeno, sobre o cangaço e também sobre tudo o que Lampião representa, que ele está presente, né? A gente tem que falar no verbo do presente, o que ele representa para toda essa nossa região do sertão e também para todo o Nordeste brasileiro. O cangaço, eu não vou falar nem assim em nível regional de todo o Nordeste, não vou falar de Jesuíno Brilhante, de Cabeleira, nada disso. De onde se diz a origem do cangaço. Vou falar de Serra Talhada, da Vila Bela. O cangaço não surgiu com Lampião em Serra Talhada, de forma alguma. O cangaço não surgiu sequer em 1897, no ano que Lampião nasceu. Muito antes de Lampião, a família Pereira e a família Carvalho já vivia se degladiando em Serra Talhada, cada uma com centenas de cangaceiros. Imagine que em 1905, Lampião Virgulino tinha somente 8 anos de idade. Teve um confronto no Ceará envolvendo famílias poderosas lá, e o padre de Serra Talhada era Monsenhor Afonso Pequeno. E Monsenhor Afonso Pequeno reuniu mais de 200 cangaceiros aqui em Vila Bela para ir participar desse confronto, ajudar a um parente seu numa cidade lá nas bandas do Ceará. Então essa história do cangaço somente com o Lampião, essa história do cangaço somente com a família Pereira, essa história do cangaço somente com a família Ferreira, que eu quero dizer, esqueça. O cangaço em Serra Talhada surge nos confrontos das famílias Pereira e Carvalho e outras famílias satélites do entorno dessas famílias, dos Pereira e dos Carvalhos, né? E eu quero até estender esses confrontos não somente em Vila Bela, mas em Belmonte, em Floresta, nessas cidades da região, em várias cidades do sertão cearense. Quando Virgulino Ferreira aparece, quando ele se torna cangaceiro, em 1920, 1920, já havia um ambiente de guerra muito mais acirrada na cidade, na região todinha. Ele é apenas uma peça no jogo de xadrez. Então, atribuir tudo isso a Lampião é a maior doidice. É muita gente. Esses homens de bem que hoje dão nomes de ruas à cidade, dão nomes às ruas da cidade, a escolas da cidade, a espaços públicos de Serra Talhada, muitos deles tinham cangaceiros em suas fazendas para defender seus interesses políticos de propriedade. Os mais santinhos que tinha, vendia arma e munição para os cangaceiros. Então a história do cangaço, ela está no DNA de Serra Talhada.
Hoje, quando a gente fala de cangaço, não é para fazer apologia ao crime ou ao banditismo, não. É história. E, sobretudo, porque essa história ela ganhou um viés no imaginário popular que vem as lendas, vem a dança, vem a música, vem a poesia, que é o que hoje se explora. Mas Serra Talhada teve nomes de destaque no cangaço, na historiografia do cangaço, que merece ser chamada a atenção, como, por exemplo, Isaías Vieira, que se tornou, que no cangaço era o cangaceiro Zabelê. Né? Teve Senhor Pereira, que foi chefe de Lampião, teve Luiz Padre, que também fazia parte dos braços armados da família Pereira, que guerreou durante muitos anos. Você teve um cangaceiro chamado Vicente Moreira, João Gavião, Tibúrcio, Nego Tibúrcio, um dos cangaceiros mais... Antônio Matilde, foram cangaceiros de grande expressão, que esses nomes, eles eram lendas, eram mitos no tempo do cangaço para a garotada. Todo mundo contava aquelas aventuras, aquelas façanhas desses cangaceiros, desses homens valentes do Pajeú. A chegada de Lampião se torna o mais famoso porque era o mais atrevido, porque era o mais ousado. E ele ganhou essa popularidade toda com suas atrocidades, com seus saques, com seus roubos, com as extorsões, invadindo vilas, fazendas, povoados, cidades, desafiando os coronéis, desafiando os grandes fazendeiros, desafiando a polícia, desafiando o governador. Né? Afinal de contas, nós estamos falando de cangaceiro, né? E não de São Francisco de Assis. Né? Então, ele foi um homem do seu tempo, com esse personagem que ainda vivo, ele estando vivo, já teve 3 livros escritos sobre ele. Lampião vivo já estavam escrevendo. Lampião vivo já tinham feito filmes sobre Lampião. Lampião vivo tinha grupos de teatro fazendo apresentações nos teatros no Recife, no Rio de Janeiro, em Salvador, em São Paulo. Grupos musicais se apresentando vestido de cangaceiro, cantando músicas do cangaço e dançando chachado. Eu estou me referindo ao Lampião vivo, ele não tinha nem morrido ainda. Em 1927, 25, 27, 28, 29, 30, já existia toda essa influência do cangaço na literatura de cordel, do cangaço e de Lampião. Mesmo com o fim do cangaço, aliás, com o fim do cangaço, o nome de Lampião alça uma projeção maior. Né? E essa projeção maior é no campo da cultura, não é no incentivo à violência, à criminalidade, não. Nesse campo. Na literatura de cordel, Lampião é o personagem mais biografado da América Latina. Ele e Guevara fazem uma disputa do mais biografado. A retomada do cinema novo no Brasil se deu com o filme O Cangaceiro, que ganhou até o prêmio Palma de Ouro. E a nova retomada do cinema novo também foi com um filme chamado Cangaceiro, com Paulo Gorgulho, que foi um remake. O maior sucesso que uma série de televisão brasileira fez até hoje foi Lampião e Maria Bonita, com Tânia Alves e Nelson Xavier fazendo Lampião.
centenas de grupos de dança, grupos de chachado, centenas. E grupos de danças que têm chachado no seu repertório, aí desarreda, porque é em todo o Brasil. O ano passado nós recebemos um grupo da Alemanha dançando chachado. Recentemente recebi um vídeo de um grupo na França dançando chachado. Então eu acho que eu entendo que o Lampião, que o cangaço, ele veio, ele é matéria para ser explorada. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista turístico, o maior atrativo que Serra Talhada tem é o cangaço. Você vê o Museu do Cangaço, você vê o Museu da Cidade na Casa da Cultura, o sítio Passagem das Pedras, os colecionadores de coisas, de peças, documentos antigos aqui da cidade. Todos eles têm um bom acervo a respeito do cangaço e de Lampião. Serra Talhada tem seu slogan oficial chamado Capital do Chachado. O chachado é patrimônio público, patrimônio imaterial de Serra Talhada e é patrimônio cultural imaterial do estado de Pernambuco. Serra Talhada realiza um encontro nordestino de chachado. Serra Talhada realiza um dos maiores espetáculos ao ar livre dos sertões do Nordeste, que é o massacre de Angico com a morte de Lampião. E você vê claramente a presença do cangaço em Serra Talhada. Estou falando só de Serra. Na música, na poesia, no artesanato, na literatura, em todas as linguagens artísticas, tem a presença de Lampião. E isso faz parte da nossa história, isso faz parte da nossa cultura, e a gente precisa valorizar sempre a nossa identidade. Se a gente perder a nossa identidade cultural, a gente se descaracteriza bastante e a gente fica muito mais fácil de ser explorado porque você não tem identidade. Essa fala de Domar, ela me remete assim duas questões que eu acho importantes, né? Sobre Lampião e Serra Talhada, sobre a relação com a cidade. A primeira é o fato de que Lampião nunca invadiu Serra Talhada, não tem nenhum confronto na cidade de Serra Talhada, né? Na zona urbana. E aí me fica claro para mim que não era Lampião que tinha a visão do respeito, dizer, eu não vou invadir Serra Talhada. Fica claro para mim que eram as autoridades que tinham respeito com Lampião. E aí criavam situações para que não houvesse um conflito e ele viesse, porque sabiam que ele tinha uma estratégia, ele tinha um controle sobre aquilo que ele estava se propondo a fazer, né? Ele tinha uma visão muito mais ampla de um combate, de um ataque, do que as próprias autoridades e eventualmente querer defender. Então acho que as autoridades de Serra Talhada por anos tiveram uma visão de respeito à figura de Lampião. E a outra, sem dúvida, para mim é o plebiscito de 7 de setembro de 1991, que eu acho que é um marco na história contemporânea de Lampião, porque Lampião não se acaba quando ele é assassinado lá na Gruta de Angicos, né? Ele é arremetido para a história, ele sai a matéria e a história começa a ganhar novos rumos. E lá em 7 de setembro de 91, a história de Lampião em Serra Talhada ela ganha um novo patamar, um novo cenário. Ela passa a ser algo oficializado. Não, agora a gente não tem mais como negar que Lampião nasceu e viveu em Serra Talhada parte de sua vida e tem uma relação que a gente não pode mais esconder, botar debaixo do tapete. Mas enfim, a gente está chegando já ao encerramento do nosso ciclo aqui de debate. Aí eu vou pedir para meus nobres amigos aqui destacar alguns nomes de personagens importantes para Serra Talhada, para a história da cidade. E eu vou começar por Domar. Domar, destaca aí pelo menos 3 nomes assim de pessoas que você acha que contribuíram de forma relevante, pode ser até mais,
para a nossa história, né, para a nossa cidade, e que fazem parte ou ainda estão em vida ou já se foram, mas que você gostaria de destacar? Eu quero destacar por algumas linguagens, né? Por exemplo, em memória, Paulo Rodrigues, Negro do Capoeira, João Henrique da Cagepe, são nomes, Ivo Policarpo Campos, são nomes que estão na memória afetiva da história recente da nossa cidade. E trago Rui Grude, Tico de Som, Rai, o grupo de Chachado Cabras de Lampião, Carlos Silva, Modesto Lopes de Barros, são nomes que povoam a nossa cabeça quando se trata de cultura, de arte e de história aqui em Serra Talhada, né? Eu não vou falar Paulo César, nem Diécio, nem Acisão, porque eles estão aqui, não sabe? Mas esses eu faço questão de dizer que são nomes que são referência nossa, né? Como o seu Luiz Conrado de Lorena e Sá, são pessoas marcantes na nossa história. E quero trazer aqui para o meu campo Karl Marx, Cleonice, Sandino e outro monte de gente que são muito bacana no fazer cultural de Serra Talhada. Das antigas, mais ou menos, e recentes. Sangue novo chegando para fazer cultura, fazer arte e história na capital do Chachado. Vamos então agora ouvir de Diécio, grande professor Diécio Ribeiro, escritor, pesquisador, poeta. Cita aí alguns nomes, Diécio, que povoam sua mente, que tem essa relevância cultural, histórica, aqui para a nossa querida Serra Talhada. Eu abriria essa conversa citando o meu pai, José Ribeiro, que quando voltou de Recife em 42, revolucionou Serra Talhada. Ele quis fazer de Serra Talhada a Recife, que ele conheceu lá. E tudo que viu lá quis criar em Serra Talhada. Outras pessoas, Luiz de Sá, um dos primeiros maestros da Filarmônica Vilabelense, Luiz Fogos, Seu Nogueira, Sérgio Gonçalo. É muito grande essa lista, se a gente for citar. Eu citaria esses nomes aí, porque não lembro no momento mais nomes. Mas tem muito mais. Vamos ouvir agora a Cisão, que por si só, sem dúvida, para mim é uma honra, um privilégio estar aqui ao lado de Acisão, mas tanto assim como de Domar, que tem uma importância e que se inclui nessa lista, né? Anil Domar Olhos de Souza como pesquisador, como escritor, como diretor de teatro, enfim, com toda essa militância cultural, sem dúvida um dos grandes nomes da nossa cultura, não é só de Serra Talhada, é da cultura nordestina, porque Domar hoje é estudado, né? Seus livros são fonte de pesquisa, então para mim é um privilégio de estar aqui ao lado desse grande personagem da história de Serra Talhada, assim como de professor Diécio Ribeiro. Diécio é um dos fundadores da Academia Serra Talhadense de Letra, que além de professor também tem essa obra gigantesca, por assim dizer, na literatura Serra Talhadense, como presidente da Casa da Cultura, enfim, como um dos membros do antigo Grupo Desafio, mas sem dúvida um dos grandes personagens em vida, e que eu tenho o privilégio de conhecer e conviver, que tem uma obra gigantesca, de uma dimensão que para nós Serra Talhadense a gente ainda não tem, é sem dúvida a Cisão. Então a Cisão é um legado em vida que nós temos para a Serra Talhada, para o Pajeú, para Pernambuco, para o Nordeste. É uma bandeira que nós temos, é o nosso rei do forró. É um cara que vai muito mais além do que somente a pessoa. Tem uma obra, tem uma história. O cara que saiu da Fazenda São Miguel para
e fazer sucesso em São Paulo, que geralmente é o contrário. O cara vai para o sul para depois fazer sucesso na sua região. É o caso, por exemplo, de Luiz Gonzaga, que teve que ir para o Rio de Janeiro, brigar, lutar para mostrar seu trabalho, e já voltou para Exu, já com nome, com fama, e a Cisão fez um percurso distinto, e assim, é para a gente um orgulho e uma realização pessoal. E aí, Cisão, eu queria que você destacasse alguns nomes aí, que você pudesse citar, que tem essa importância para você, para a cidade, e que você sempre vê com olhos assim marcantes. Eu vou citar o maestro João Paulino, que ele é conhecido pouco na região, mas eu tive o prazer de visitar o Conservatório de Música do Rio de Janeiro, e tem o busto dele lá, escrito João Paulino de Barros, de Vila Bela, Pernambuco, considerado um dos melhores músicos do mundo. João Paulino de Barros. Edésio, Dedé de Oscar, que na nossa época de menino, eu e Domar e tudo, quando ninguém tocava música clássica de sanfona, Dedé de Oscar tocava. Por sinal, Dedé de Oscar é professor de música em Natal e toca piano no hotel que só vem gente do exterior, viu? Ele toca lá. E tem muito, agora conhecido na cidade, deu Neco Velho, que é do nosso tempo, deu Zé Carlos Doido, deu Neco Velho, Zé Carlos Doido, deu Lua Branca, que foi criado pela mãe de Metódio Godoy, foi para a polícia e nunca abotoou a túnica. E ele bebia uma coisinha, e foi o efeito na cachaça mais rápida, foi ele, Lua Branca. Botava o copo, bota aqui uma dosinha para Lua Branca, delicadeza é dote. Quando ele levava o copo para a boca e bebia, que voltava, e já disse: ô couro Fernando da puta, cachorro safado, bote outra. Viu? Eu também tiro o chapéu para Cial Manso, lá de São Miguel, que deu um bom dia e a mulher quebrou o resguardo, de tanto falar alto. E as mentiras de João Felício, que até saíam em verso, João Felício, que ele tinha um bode que ele montava no terreiro da varanda, o bode pulava e ele via as galinhas por cima da casa, no terreiro da cozinha. Viu? Isso aí não chegou, não foi divulgado, mas ainda saiu o cordel de João Felício. Certo? E Rui e Arnô Rodrigues, Batoré. Arnô Rodrigues pegou muito aquele Né da Malhadareia, aquela história de que botava o pé assim. Verdade, Terta? Era Né da Malhadareia contando aquelas histórias que ele contava e falava para tia Livinha, que era a mulher dele. Verdade, Livinha? Ela dizia verdade. Aí ele transformou para Pantaleão. Entendeu? Pantaleão. Aí muitas coisas, muitas pessoas, muitos personagens. E se falar que mais, que a gente foge, mas tem muitos que não falei, perdão. A gente percebe que são vários nomes que deveriam ser destacados. Eu só me recordando rapidamente, a gente já para concluir, em função da dinâmica do nosso ciclo de debate, Gira de Manuel Lourenço, Rosa Palfer, Tota de Oscar, algumas das figuras Badé, Lô, Luca Doido, algumas figuras que não são anônimas, mas fizeram parte do cotidiano de Gira de Manuel Lourenço. Era uma figura extremamente popular, boêmio. Então, assim, tem essas figuras que fizeram parte do cotidiano
da cidade, mas que ainda preserva-se a memória delas. Não atingiram os holofortes, mas ficaram na memória de muita gente e que a gente deve destacar. E entre tantos outros, a gente ainda poderia falar muito, ainda temos Agamenon Magalhães, já foi citado Arnô Rodrigues, assim, tantos personagens, e a gente vê a grandiosidade e como o Serra Talhada é um celeiro de histórias e de personagens, de narrativas, de memórias. E eu acho que é o que é o mais importante, como serra talhadense, todos nós aqui somos serra talhadense, temos as raízes fincadas nessa cidade e temos essa identidade, essa paixão, esse amor em falar da nossa cidade. Acho que isso deve ser passado para as futuras gerações, que essa identidade, esse sentimento de ser serra talhadense, de viver e amar a Serra Talhada, de ter esse prazer em falar sobre cada esquina, sobre cada banco de praça, sobre cada árvore, sobre cada símbolo dessa cidade, que é algo único e peculiar. Eu sempre costumo dizer, já para concluir, que se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu queria ter nascido em Serra Talhada, porque esse é meu canto e meu encanto, é a cidade que eu sou apaixonado e que certamente mora no coração de todos nós. E assim a gente conclui aqui o nosso ciclo de debate e esperamos, quem sabe, um segundo volume para que a gente possa prolongar mais a prosa, o bate-papo, porque realmente a cidade merece e as personagens e as pessoas e a história de Serra Talhada também merecem. Eu posso cantar a música Capital do Chachado, que eu gravei agora? Vou dizer recitando, depois canto. Serra Talhada tem fama de cabra macho e beleza, onde mãe natureza seu monumento talhou. Seu nome originou pelo talhado da serra, houve muito pé de guerra, mas hoje tudo é amor. Do Trabuco, dos Tavares, arco e flecha do Tapuio, Pereiras e Cavalo, Virgolino e Saturnino, aprendi desde menino que todo tem seu escudo, é o tempo fazendo história, a história contando tudo. Também deu governador, deputado, presidente, muita gente decente, hoje sem ter futuro, gente que mostra a cara, outro em cima do muro, gente de mão aberta, outros que são pão duro, é o tempo fazendo história, a história contando tudo. Na miscigenagem das danças do folclore brasileiro, o Chachado desbravou do sertão o mundo inteiro, por onde ele passava, era o mais aclamado, por isso Serra Talhada é a capital do Chachado. Serra Talhada tem fama de cabra macho e beleza, onde mãe natureza seu monumento talhou, seu nome originou. Pelo talhado da serra, houve muito pé de guerra, mas hoje tudo é amor, tudo é amor, tudo é amor. Do Trabuco dos Tavares, arco e flecha dos Tapuios, de Pereiras e Carvalho, Virgulino e Saturnino, aprendi desde menino que todo sem teu escudo eu tenho, fazendo história, história, contando tudo, contando tudo, contando tudo. Também deu governador, deputado e presidente, muita gente decente, outra sem ter futuro, gente que mostra a cara, outros em cima do muro, gente de mão aberta e outro que são pão duro, é o tempo fazendo história, história, contando tudo, contando tudo, contando tudo. Na miscigenagem das danças do folclore brasileiro, o Chachado desbravou do sertão ao mundo inteiro, por onde ele passava, foi o mais aclamado, por isso Serra Talhada é a capital do Chachado. Por isso Serra Talhada é a capital do Chachado. Chachado é bom, Chachado é bom que é. A percata de couro macio e o mundo inteiro mandando no pé. Obrigado. Já gravei, já está. Vai sair.